Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Silvia da Trio Arquitetura. Silvia, seja bem-vinda, obrigado pelo aceite em participar do programa. Eu vou pedir para você se apresentar para o público e contar um pouquinho da sua trajetória. Bem-vinda. Obrigada, pessoal, eu que agradeço. Bom, eu sou a Silvia, sou arquiteta, formada desde 2001 pela FAAP, pós-graduada pela FAAP em Administração de Empresas, recém-formada no MBA de ESG, né, que eu acho que hoje é o tema principal que eu tenho falado nas minhas palestras, da importância do Inclusive ESG. foi o tema da sua palestra no último Não, talk. Psicorection, exatamente. Então a Trio está com essa preocupação, que eu acho que é bem, assim, não é nem mais que pertinente, mas é necessária, né, para o mundo corporativo, a gente entender a importância da arquitetura corporativa no ESG. E sou recém-formada no MBA do IBMEC em ESG. É um prazer estar aqui, já me sinto em casa, né? Muito obrigada pelo convite e estou à disposição de vocês. Me conta um pouco, porque vocês estão com escritório aqui em São Paulo e no Rio, né? A operação do Rio ela é recente também. Isso, a gente tem a Trio São Paulo há 13 anos e agora em maio, junho, a gente completa 5 anos no Rio de Janeiro, que foi uma grata surpresa. Assim, não foi uma filial que a gente montou premeditada, aconteceu, né, por força do destino. Tinha um coordenador nosso que era do Rio, que falou assim, gente, vem pro Rio, cai pro Rio, que vai dar bom. Falei, nossa, o Rio de Janeiro, certeza, não sei o quê. E nesse momento a gente tinha alguns clientes do mercado financeiro que estavam na contramão, né, vindo do Rio, né, que é a Faria Lima, né, vindo do Rio para São Paulo. E realmente é verdade, assim, a gente prosperou muito no Rio, tem prosperado. Inclusive, algumas empresas no Rio acham que nós nascemos no Rio, por essa pegada meio descolada da Trio, não tão formal. Então, eles acham que a gente nasceu no Rio e veio para São Paulo. E não, nós somos de São Paulo há 13 anos, né? Eu e a Priscila, a gente se conheceu há 20 anos, numa outra construtora, e montamos a Trio, e o Rio foi uma grata surpresa, e assim, é um prazer enorme. É uma forma diferente, é um mercado diferente, a gente não trabalha da mesma forma, mas que cada dia a gente fica mais apaixonado. Hoje a gente tem um apartamento no Rio, que eu até comentei, né, das cadeiras, e a gente frequenta bastante, e estamos bem dispostos a fazer acontecer cada vez mais. Onde que é a operação no Rio? Em que bairro? A gente está basicamente, né, no centro da cidade, No centro. Porto e Barra. Né? A gente está com uma obra agora no Leblon, mas assim, Leblon e Ipanema é mais mercado financeiro, é mais atípico, né? Mas onde a gente tem as grandes lajes, laje mesmo, é no centro, Porto e Barra. Acho que eles leem T-Rio, aí gostam, é do Rio, né? Não Trio. Tirando a piada infame. Trio. Mais ou menos isso. Você comentou dos jeitos diferentes de trabalhar, existe todo aquele bairrismo, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem diferenças em projetos, assim, de olhares, ou é uma viagem minha? Depois que eu falei do T-Rio, qualquer viagem, né? Olha, no começo a gente achou que poderia ter, mas hoje não tem. O que o Rio tem é um mercado distinto de São Paulo. Né? Então, hoje, basicamente, a gente trabalha com oil and gas, alguma parte da advocacia, que ficou no Rio de Janeiro, né? E mercado financeiro. Agora, startups e todo o restante é São Paulo. É São Paulo, né? O Rio, basicamente, está nesses 3 pilares, né? Óleo e gás é muito forte lá, né? Oil and gas é muito forte, muito forte, muito forte. E aí... eu não sinto no mercado, mas eu sinto no cliente, né? Então, o cliente da área, né, da advocacia, tanto em São Paulo como no Rio, ele vai ser mais conservador, né? Uma boutique do mercado financeiro, uma asset, ela tem o mesmo perfil em São Paulo e no Rio, né? O que difere, talvez, seja a localização, né? Então, por exemplo, você ter aquela vista da Baía de Guanabara, é onde a maioria das empresas querem estar e onde a gente está, né? Acho que faz a diferença.
para você receber um cliente. Em São Paulo, eu entendo que hoje é a Faria Lima. Sim. Né? E a gente está na 9 de julho, está bem próximo ali dos nossos clientes. É que Faria Lima virou o epicentro, né? É o PIB do Brasil, PIB do né? Brasil, A gente tem aquele trecho do, como é que chama? Do Largo da Batata, que eles brincam dos Faria Limers novos e tal, das startups, até um pouco depois da Juscelino. Sim. Ali está o mercado financeiro do Brasil, não é mais de São Paulo, né? Então teve essa mudança mesmo. E a gente tem um cliente super importante no Rio de Janeiro, que é super focado no mercado financeiro e que os clientes hoje querem trabalhar em São Paulo. A gente fez a reforma primeiro do escritório do Rio, em Ipanema, depois no centro, e a gente veio para São Paulo. E hoje eles preferem trabalhar em São Paulo de terça a quinta e voltar para o Rio de Janeiro e ter a vida gostosa do Rio. E eu, se eu pudesse, eu também estava fazendo faria isso. isso. Ultimamente, as minhas passagens estão assim, sabe? Eu tô comprando na sexta, no fim de semana que eu não tô com a minha filha, e volto na quarta. Que é aproveitar o lado bom, né? Do mesmo jeito que eles aproveitam o lado bom de São Paulo, a gente curtiu o lado bom do Rio de Janeiro, que tem muita coisa bacana também. Essa questão de se formar em ESG, né? A gente sabe que é uma grande tendência que está entrando para o nosso mercado nos últimos anos. Exato. Né? Fez uma diferença? Fez enorme. Para mim, como pessoa, né? Eu fui buscar, não como trio, mas como Silvia. Hoje, a gente tem um comitê ESG na trio, né? Onde a gente discute sobre essa pauta. E mudou a nossa visão, sabe? Assim, de conceituar um projeto. Eu acho que a gente já entendeu que ter um ambiente acolhedor não é mais um diferencial. É necessário. Sim. Ter um ambiente com biofilia não é uma diferença. Então, assim, a nossa preocupação hoje está em a gente sentar junto com o CEO de uma empresa, com o conselho, com o comitê, entender a governança dessa empresa. Se é uma empresa que ela está voltada para as pautas ESG, né? Então, junto com a governança, aonde meu projeto vai impactar de verdade nas questões sociais e ambientais. Né? Então vai além de uma coisa assim, meu ambiente é cool, eu quero trazer as pessoas, isso já deu, né? O ambiente acolhe, legal, né? É o mínimo que você tem que fazer, né? Eu tenho uma área colaborativa bacana, né? Porque as pessoas hoje, essa geração exige isso, né? Mas o seu propósito, né? Além disso, como empresa, né? O que você faz pelo meio ambiente? Quando eu foquei no corporativo, que eu vim de outros mercados, eu foquei porque eu senti a minha real importância nesse mercado. Né? Eu converso com o CEO, com o CFO, com o RH, e eu entendo o poder da minha palavra, da minha especificação. É diferente do residencial, que você escolhe se a parede vai ser azul ou vermelha. Eu não estou impactando em nada, sabe? E no corporativo eu senti esse impacto, isso que me apaixonou no corporativo. Eu impactar, né, fazer a diferença na vida das pessoas. Aí veio a pandemia, aí veio essa história de biofilia, de a gente acolher e trazer, e blá, blá, blá. E hoje a gente está numa outra pegada, né? Eu junto com a governança da empresa, entender o que eu posso fazer na parte ambiental e social. Qual o poder da minha especificação eu como arquiteta, né? Então, eu posso promover uma renovação de ar-condicionado, onde vai melhorar no empenho da minha equipe, na disposição da minha equipe e no resultado final, que é a saúde da minha equipe, né? Eu posso usar um produto que foi reciclado ou é reciclável. E aí a gente vai falando em grandes escalas, né? Não é só desse projeto, são de vários projetos. Aí quando eu vou falar do social, eu vou pensar assim, eu tenho a terceira idade junto com uma geração nova, como essas gerações vão trabalhar em conjunto? Né? Não é só falar assim, eu vou fazer uma área colaborativa e ponho alguma coisa ali. Não. Escorregador para o senhorzinho. Ninguém vai escorregar, né? Bom, nem os jovens escorregam, né? Que era uma utopia do Google. Mas assim, um senhor de idade, como que ele trabalha? E um jovem. Eu tive recentemente esse ano num spa que chama Rituale, que é uma coisa incrível, que é um spa de bem-estar, que é para você sair renovado. E aí eles comentaram comigo, se eu não me engano, sobre esse índice, que
Se uma pessoa ficar por 6 horas sentada durante uma semana, trabalhando direto, equivale a ela fumar 3 maços de cigarro, tá? E por isso que na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem essa mesa que é levatória. Sim. E aqui no Brasil a gente acabou adaptando pelo hot desking, porque as empresas não querem disponibilizar o recurso para mesa levatória, né? Então, hot desk é uma forma da pessoa sair da mesa dela e ir lá trabalhar de pé. Por quê? Porque isso faz mal para a saúde. Então, a hora que os arquitetos, de fato, né, do meu meio, né, porque eu escuto muita utopia, né, ai, o ambiente devolve, ai, a planta, ai, o ambiente acolhe. Não é, o ambiente não te abraça. O ambiente te abraça? Não abraça. Não. A não ser que eu caia no chão, aí ele me abraça. Então, assim, grande abraço. não tem isso, né? A gente, como especificador, esquece, né? Vamos pensar de fato no que é importante, né? No que eu estou fazendo para a sociedade, para o meio ambiente, para as pessoas, como que eu vou incluir, como que eu vou gerar a terceira idade com uma geração millennial, porque eu preciso da sabedoria da terceira idade e eu preciso da tecnologia do millennial. Então, eu acho que o arquiteto, na minha opinião, assim, eu estou muito focada no ESG. Estou com a minha TCC, que é uma empresa que chama VEG, que é uma brasileira comunal do Rio Grande do Sul. Um negócio incrível, assim. Então, assim, não dá mais para a gente vir com chavões básicos, sabe? A gente tem que fazer de fato e mostrar o que eu faço, o que eu impacto. O resultado, né? É. E o cliente aceita isso? Já O tem cliente incorporado. aceita, sabe por quê? Eu vou te contar, Naga. Na Bolsa de Valores, esse cliente vale muito mais. Ah, Então, sim. a questão de, até para citar algumas coisas, né? A questão de relatório de sustentabilidade. Exatamente. Isso daí era aberto para 450 e poucas empresas que tinham capital aberto na Bolsa. E hoje se tornou uma coisa Muito maior. muito maior. Então, assim, quem tem capital aberto na Bolsa, quando aplica o relatório de sustentabilidade, a ação tem uma pontuação agregada. E assim, aí eu, como um pouco feminista que sou, que tem um comercial 100% de mulheres, vendendo muito em São Paulo e no Rio, que é meu orgulho, a gente tem que pensar nisso, na inclusão. Isso também é fundamental para uma empresa. Isso também pontua, isso também ranqueia, né? Então, as empresas, inclusive do Pacto Global, até 2026, a gente tem que ter 40% das mulheres no conselho. Não é ser mulher, tá na recepção. Não é ser copeira. Eu tenho que ter 40% das mulheres no conselho. Ah, mas aí você vai ouvir, que eu já ouvi muito entrevistado comentar isso, porque eu não encontro boas conselheiras ou não encontro conselheiros. Contra. É que não procuram. Não, Isso eu é acho machismo, acho que né? é uma questão de machismo, né? Porque eu, lá na nossa equipe, lá, né, era praticamente... São mulheres, né? Praticamente 90%, de 30 pessoas, praticamente 90% eram mulheres. Eu acho que a gente tem grandes mulheres preparadas. A Trio é formada por 2 sócias, por um conselho feminino, por um comercial 100% feminino. Tem muitos homens, mas uma liderança que até a última vez estava em 57% de mulheres. E aí, se a gente for pensar como stakeholders, né, que é o que o Pacto Global prega, eu atendo muitas multinacionais. E a partir de 2026, se eu não tivesse conselho, eu não vou ser fornecedora dessas empresas. Então, é uma decisão top-down, né? Não basta você querer concordar ou não, você vai estar fora. É que nem usar o cinto de segurança. Você pode ou não, você vai estar fora, você vai levar uma multa. Sim. Então, acho que é a forma como o brasileiro vai se adaptar. Não, isso é muito interessante, porque assim, você fala do percentual de mulheres, né? A gente olha para o nosso mapa dentro do Office, né? Das pessoas cadastradas, são 40 mil profissionais com quem a gente lida na área de arquitetura, facilities, consultora, gerenciador. Tem a Lívia, né, que é uma super... Sim. E assim, você olha o perfil, 63%, 64% são mulheres. É advindas da arquitetura também, muito por isso, né? Então você Muito vê que a por quantidade isso. de homens, ela diminuiu, o que era o contrário, né, há uns anos atrás, hoje... Porque tem a questão também de não é só do serviço que presta, né? É de você entender a dor do seu cliente, que é o seu colaborador, né?
A Lívia hoje está na presidência da Abrafac, né? Tá. A JLL, tudo, né? Tem agora 2 anos, acho que é Bienal agora, né? Para 2 anos o mandato, eu não sei como é que tá, mas é... Mas é uma mulher incrível, Sim. e eu acho que tem esse espaço bem bacana. Tem. Então tem espaço para a mulher, tem espaço para o homem. E também eu não sou aquela que fala assim, só a mulher. Não é isso. É só saber dar uma dividida no meio de campo, né? Não, até porque a gestão anterior era da Edmar, né? Então, Era você mulher vê uma também. sequência de mulheres, né? Saiu muito E uma questão de coisa, homens, Gustavo, né? que eu acho muito importante, que assim, eu tô fazendo orientação, né? Tô terminando minha orientação com uma professora incrível, que é a Glaucia, do IBMEC. Eu já me formei, o TCC é opcional. E eu fui pro TCC. E aí, é o entendimento que o ESG não é balela, não é sustentabilidade, não é abraçar árvore. Não. É você agregar valor. Ele vai te trazer retorno financeiro. Se as empresas não entenderem que você olhar para esse mercado Uhum. e aplicar, né, essas práticas, você tá fora. A gente escuta muito, às vezes o pessoal falando sobre ESG, é uma questão do o custo, né? É isso que eu te pergunto. Isso impacta? Não... Pelo contrário. Por exemplo, a gente tem um case, por exemplo, de um escritório que poderia trocar o carpete e a gente optou por higienizar. Uhum. Besta, tá? Não é nenhuma... Mas assim, sabe quantas toneladas de carpete a gente poupou? Acho que foram 2,5 toneladas de carpete, que eu até apresentei na minha última palestra. Quanto de CO2 eu deixei de fazer emissão? Então, assim, são soluções que a gente pode... Remoção de lixo. Caçamba, mão de obra, entendeu? Então, assim, não é um negócio de outro mundo. Eu acho que é você ter, por exemplo, você ter a renovação no ar-condicionado, que é mandatório, né? Tá. Assim, que vai te dar uma qualidade no ar do seu funcionário. Você tem alocação de mobiliário, que você pode colocar... Você não coloca no ativo da empresa, entendeu? Você vai para o OPEX, dependendo da empresa, dependendo do lucro da empresa presumido, real, blá, blá, blá. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente, como consultor técnico, a gente tem uma gama de ferramentas na mão, entendeu? Não é só colocar a planta, sabe? E tem que ser... Eu acho que essa questão do custo, me veio aqui uma ideia que acho que assim, o ESG ele tem que estar na estratégia da empresa. Ele tem que ser governança. Isso, Na tem que ser governança, vivenciado. Então, assim, é uma ação que você sempre vai estar fazendo. Eu acho que acaba se tornando custo quando a empresa ela trata a sustentabilidade, aí não falo nem ESG, em ações pontuais. Que é o greenwashing. Justamente. Aí ela vai gastar mais. Entendeu? E é fake. E é fake. Não, porque a gente não entendia no passado isso daí. Eu trabalhei muito com a questão do relato integrado, né, para essas empresas, né? E num certo momento isso virou marketing para algumas empresas, né? Tem empresas sérias aí que fazem o papel, mas algumas empresas virou marketing, né? Sim, E sim, a gente então, que olha e fala, é isso que eu acho que é o famoso greenwashing. Sim. Né? Não tá ali de verdade, não tá, mas assim, o que eu acho o diferencial, não da empresa, tá? Vamos pensar em nós, arquitetos, como consultores, né? E que a gente está preocupado com essa pauta. Aí eu tenho um cliente que também está preocupado com essa pauta. Então a gente está alinhado. Aí existe uma conversa legal, entendeu? Agora, o que eu vejo hoje na arquitetura e engenharia corporativa é muito raso, entendeu? Você pendura um vaso, é biofilia. mas o que eu entendo, eu até posso até ter errado, mas a gente participa muito, entrevista muitas pessoas, né? Então, a gente entende que essa questão do ESG pro nosso segmento corporativo, especificamente, é uma coisa muito nova. Muito. Mas que se as pessoas estudarem, vão perceber que é muito fácil de aplicar. Entendeu? É muito fácil. É você se envolver com a governança, porque a gente vai atuar no E, que é o ambiental, e no S, que é o social. Tá? No G, vai ser o impacto do que eu estou fazendo no ambiental e no social. Porque eu estou alinhada com a governança da empresa.
Então, se existe de fato uma governança preocupada com as pautas ESG, a gente vai conseguir, na nossa especificação como arquiteto, atuar no ambiental e no social. Né? Lógico, o social restrito àquele ambiente. Eu não vou conseguir fazer na sociedade, né? Mas pode no pegar o social entorno, né? Exatamente. Mas pelo menos a parte dos colaboradores e os que estão ligados aos colaboradores, você impacta Aí direto, você vai né? falar de inclusão, Equidade. equidade, de um conselho mais justo, de uma série de coisas, que é bem legal, que parece que assim é muito... Tá cada vez mais... Gente, a gente fala de 2026, para qualquer fornecedor que trabalha com multinacional, é depois de amanhã. É daqui a pouco, É uma questão muito também é que perto. hoje a nova geração ela está atenta se a empresa de fato 60%. Eu tenho assim, de 60% dos millennials só vão trabalhar na minha empresa que tem essa preocupação genuína com valor. com valor. Se identifica com o valor da empresa. Não é mais salário. Eles não querem crescer profissionalmente. Entrar como trainee, né? A minha geração era assim, eu vou entrar na empresa XPTO como trainee e vou terminar como CEO. Não, isso não é motivo de glória para eles. O motivo de glória é fazer parte da empresa que respeita as práticas ESG, fazer parte de uma empresa que consolidou tal coisa, que olha para o futuro, que faz isso, entendeu? Nem isso que fique já um é ano. realidade. Já é Isso já é realidade. realidade. É muito difícil da gente O virar jovem, essa né? chave, mas é fundamental. Juro, gente, é fundamental. Impressionante. Não, e essa mudança de comportamento é muito rápida, né? Porque você pega antes da pandemia não tinha tanta ênfase, né? Não. Isso, né, vamos falar em 2 anos aí depois da pandemia. Não, mas se você pensar No que, Brasil. No Brasil, né? Brasil. mas se você pensar que a pandemia ela também decorre de questões ambientais, né, de mudanças Repentinas. e a gente vai ter mais, por exemplo. Não, porque a gente conversou agora A questão recente com outros profissionais e assim... Da saúde, né? Teve uma, mas daqui a pouco tem outra, não é que a gente está jogando uma praga, mas é assim. Não. Né? Mas é quando, né? Daqui a pouco acontece outra, já viu o que pode acontecer. Gente, a dengue, que era uma coisa super distante. Pois tá aí, mudança climática. A vacina tá lá não sei aonde, mas tem uma gama enorme de pessoas. Meu sobrinho tá com dengue. E não tem vacina, porque a vacina é pra... É uma faixa etária. Uma faixa etária, uma outra área. Silvia, falando um pouquinho da Trio, você comentou sobre os facilities. Isso. Como é que vocês se relacionam com os facilities enquanto Trio? Qual é o papel do facility para vocês? Pra gente, é fundamental, né? Então, assim, hoje a Trio, a gente tem uma definição muito clara do perfil do nosso cliente, né? Então, são clientes acima de 1.000 metros, até 5.000 metros. Essa é a faixa. É essa faixa. E aí a gente encontra no meio do caminho com os facilities, normalmente, né? E os facilities são pessoas que a gente tem um diálogo muito fácil, né? Porque entendem da manutenção, entendem da necessidade. Não é aquele cliente tão cru que vem pra gente no site selection, que tipo, acho que eu preciso de uma laje assim, 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 que a gente tem o maior prazer, inclusive, em fazer esse serviço. Mas os facilities, eles têm o conhecimento e o domínio da empresa, né? Que é muito bacana, porque vai muito direcionado. Então, assim, pra gente a gente tem um relacionamento muito bom, a gente gosta de tratar com... É um caminho mais curto do processo, né? Enquanto a gente fica no site selection, no test fit, desenhando, fazendo revisões de layout, o facilities, ele já teve uma reunião com o comitê, ele já vem com uma demanda muito mais assertiva. Porém, você não tem aquele vínculo emocional como você tem com o cliente final, né? E como é que você busca esse maior vínculo? Diferença. Como é que você busca esse vínculo? Com a competência, eu acho, né? Tentando ser o mais assertivo possível. O facilities, ele não tem muito tempo, ele tem uma empresa inteira para cuidar, né? Então, acho que quando ele passa pra gente um briefing, e a gente tem um corpo super técnico na Trio, então, o briefing é lei. E uma devolutiva muito transparente, né? Porque muitas vezes, o que o facilities... Não muitas vezes.
algumas vezes, o que o Facilities acha que tá tiro certeiro, de laje para laje isso muda, né? Então, eu tenho uma laje de 2.000 metros toda cheia de curvas e quinas e não sei o quê, e 1.000 pilares, e tenho uma outra laje muito mais ampla. Então, eu consigo colocar essa empresa muito mais confortável numa outra laje. Eu tenho a questão da infraestrutura, né? Eu tenho uma laje que a gente chama de core and shell, não tem nada. Não tem ar-condicionado, não tem piso elevado, nunca foi ocupada. É um custo. Em compensação, tem uma outra laje que já teve uma empresa que habitou antes. Então, a gente faz toda essa análise para o Facilities, né? E aí, a gente auxilia bastante. Às vezes, o que ele acha que aquilo, de fato, vai... Estou falando isso por quê? Porque, às vezes, o que ele acha que, de fato, aquilo vai caber numa laje de 1.000 metros XPTO, não é o que vai, de fato, caber naquela laje. A gente auxilia ele a buscar outros imóveis, né? Mas é um papo muito, muito tranquilo com Facilities. Tem alguém que não tem papo tranquilo? Muitos. Acho que eu já perguntei isso, né? Não sei. Em outros carnavais. Mas eu acho que o cliente que não está acostumado com obra corporativa, que não tem essa noção que a infraestrutura de um prédio ocupado para um prédio core and shell muda o custo, que de uma laje para outra, com o mesmo metro quadrado, mas se eu tenho pilar no centro do prédio, ou se eu não tenho pilar, ou se eu tenho pele de vidro. Enfim, são várias questões que fazem a gente avaliar e direcionar o cliente, né? Então, a gente conta com essa equipe super técnica, super especializada, que vai chegar para o cliente, vai falar, olha, esse imóvel de 1.000 metros é assim, assim, assado, mas se você olhar para esse, você vai ter um custo melhor, porque eu já tenho ar-condicionado, porque eu já tenho piso elevado, e eu não tenho pilar no meio do caminho, eu tenho open space. Então, assim, a gente faz. E o diálogo é com o Facilities, não com o CEO da empresa. CEO ou o RH da empresa? Varia, NH. Varia, né? Varia, dependendo da metragem. Metragens maiores, acima de 3.000 metros, eu diria que é muito difícil um CEO falar diretamente. Vai passar por um processo com o Facilities, depois você vai falar com o CEO. Mas a gente fala diretamente com o CEO também, em outros casos. E a gente explica isso, entendeu? Explica essa questão de entender o headcount. Eu acho que piorou, sinceramente, quando veio o híbrido. Porque hoje a gente recebe algumas demandas assim. Pensando no híbrido, eu tenho 600 funcionários, quantas estações você faria? Então isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque assim, como é que você olha o futuro, né, dos escritórios? O que eu olho, de verdade... Porque não dá para dizer que vai ser tudo híbrido ou que vai ser não vai voltar ser tudo presencial, e acho que cada empresa eu tem seu tenho cliente DNA. 100% presencial. E não tenho nenhum 100% híbrido. Aliás, desculpa, Remoto. 100% remoto. Não tenho nenhum. Hoje na TI a gente já teve. Eu não tenho nenhum 100% remoto e tenho 100% presencial, né? Eu acho que a gente vai migrar não só por tipologia de empresa, mas por departamento dentro da empresa. Dentro da empresa, tá. Né? Então, TI. Tem clientes que pedem que TI seja 100% presencial. O financeiro, que é uma área mais introspectiva, eu posso ter 2 vezes home office. Entendeu? Então, assim, a maior dificuldade hoje para a gente conseguir mensurar as estações de trabalho é assim, o cliente fala, a minha equipe não tem estação fixa, é free sitting. Tá bom, já é um dado. Mas eu tenho uma outra situação que é, como é feito o híbrido no seu escritório? Eu posso ter uma informação que assim, eu faço 3x2, 3 vezes por semana presencial e 2 em casa. Isso é um outro dado. Quais os departamentos, todos fazem 3x2? É uma outra situação. E outra, quais são os departamentos que vão às segundas, quartas e sextas e quais vão às terças e quintas? É um outro dado. E eles não sabem responder isso. Bom, não entendi. Porque é muito novo. Não, eu sei que tem plataformas que monitoram e conseguem rastrear isso, né? A plataforma monitora, mas o cliente, ele tem que entender o que é o ideal para ele, entendeu, Gustavo?
Ele não tem nem ideia. Ele não Não tem tem ideia, ideia. é isso que eu tô falando. E entendeu? joga pra Qual você é o resolver. melhor cenário? Porque ele fala assim, olha, eu quero free sitting, eu quero que 2 vezes por semana eles fiquem em casa, isso pode não ser para todos os departamentos, e ele também não sabe se vai ter alternância de departamento nesse 3x2, entendeu? É um Isso mix. muda completamente o projeto, né? Então, acho que hoje, para mim, esse diagnóstico é mais complexo porque o próprio cliente ainda não tem... Assim, você tem que errar rápido, né? Pra Tem que corrigir. errar, mas tem Tem que que corrigir rápido. rápido. Eu gosto muito do free sitting. Eu, particularmente, gosto muito. Adoro. Na Trio é assim. Então, eu não tenho estação de trabalho, onde tem vaga eu sento, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é um notebook. Muitas vezes nem estação de trabalho eu sento, porque eu fico muito tempo em reunião, né? Às vezes eu vou pro hot desk, às vezes eu vou pro pantry comer e tô fazendo reunião. Então, assim, eu não uso muito estação de trabalho. Então, assim, eu gosto disso, de ter possibilidades. Eu acredito nisso que a gente está vendo aqui. Nisso eu acredito. Que é ter possibilidades diferentes de trabalhar. Trabalhar não é mais estar sentado na estação de trabalho. Cada na vez sua menos. mesa, né? Lembra que antigamente a gente tinha divisor frontal, o cara punha a foto da filha, de não sei o quê, lá, era uma marcação de território. Hoje não tem mais isso, né? Então eu gosto muito disso. Eu gosto também da flexibilidade do free sitting, que é de colaborar, e isso eu acredito. Tá. Porque eu vou sentar com o financeiro, eu vou trocar uma ideia da minha obra, eu vou sentar com o arquiteto, sem querer, entendeu? Porque eu não sei quem vai sentar do meu lado. E isso é legal, eu acho que isso é muito mais colaborativo do que uma mesa de hot desk. Sim. Porque é genuíno, acontece. Um senta na frente do outro, tem que colaborar ali. Ou não colabora, mas o ideal seria, né? E a empresa tem que ter um grau de maturidade elevado, né? Porque Porque eu acho que a empresa... senão o CEO vai ficar sempre isolado, ninguém vai sentar do lado dele. Mas o CEO não senta mais em sala. Não, mas, por exemplo, eu imagino a dificuldade, às vezes, de alguém querer sentar do lado dele. Mas isso eu acho que não vai acontecer. Porque ele também vai ser... Bom, não sei, né? Eu imagino que o CEO... Não, se você tem uma cultura aqui... ótimo. Agora, se você faz um social washing, né? Não faz, então, assim, não, a gente tem uma cultura colaborativa. Nossa, criatividade. Mas a minha sala é minha sala. Minha sala é descolada, mas tem 100 metros quadrados, né? Os peixes betas, todos ali, cada um no seu aquário. Então, acho que assim, tem isso também, né? Que a gente sabe, no mundo corporativo, às vezes a cultura é o que está na parede, quer dizer, é uma cultura que existe na parede e uma cultura que é vivida no dia a dia, né? Então, tem, às vezes... Para você querer ser moderno, você acaba inventando moda. Mas eu acho que o segredo é ser genuíno. Sabe, eu tô aprendendo muito com essa geração nova. Muito. Tanto na forma de trabalho, como na forma como pensa. O que eles pensam a longo prazo na empresa. Eles querem impactar, deixar legado. Exato. E se não pertence, tchau. Entendeu? Então, assim, isso... Eu sou muito impulsiva, né? Eu sempre fui. Eu sempre fui com muita energia, dá, não dá. Vai aqui, não vai ali, não sei o quê. Que eu acho que é uma característica do empreendedor, né? O empreendedor que é muito molenga não empreende, na minha opinião, né? Então eu sempre fui muito enérgica, muito cheia de vontade, não sei o quê. E isso me orgulha nessa geração, sabe? Que eles não têm medo. Não tem aquele negócio de fazer carreira a longo prazo, prestar concurso. Sabe essas coisas assim, tipo, de eterno? Não existe nessa geração. Para chegar no final ganhar um relógio de ouro, 25 anos. uma caneta. Entendeu? Então isso, eu tenho muito orgulho dessa geração por isso. Mas, ao mesmo tempo, essa pressa exacerbada acaba deixando de ouvir algumas coisas importantes que nós, mais velhos, podemos passar para eles, entendeu? Sim. Eu acho que seria um mix disso. E a gente volta na questão do ESG, né? Nessa nova concepção de ambiente de trabalho, como é que você faz com que a diversidade seja de fato um valor praticado no dia a dia, né? Exato. É justamente isso. Como é que você cria um ambiente psicologicamente saudável e seguro. Que agora tem o ambiente tóxico, né? Sim. Cada vez mais a gente fala disso, né? Que é a pressão, que é um ambiente que te oprime,
que não valoriza as diferenças. Sim, a liderança, né, A acaba sendo assim. liderança. Então, é olhar para tudo isso. Assim, a gente vai ter que repensar bastante várias coisas. Mas eu acho bacana, eu acho bem bacana, assim, a gente vê resultados, assim, tô nesse grupo de orientação do IBMEC, vejo vários cases, assim, super legais da diferença que fez de verdade, sabe? Quando você coloca de verdade, com o seu compromisso. Uhum. E Quando você isso. entende aquilo, né, e aplica. Exato, entendeu? É diferente de você ouvir ali, né, a receita do bolo. As pessoas cada vez mais querem a receita do bolo. Sim, how to né? do. Então, se eu colocar 6 mulheres, não sei quanto, não sei o quê, não sei o que lá, 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 minha empresa é SG. Não é. Né? Você tem que estar ali com o seu propósito, entendendo. Até porque teve um programa que a gente conversou com o pessoal de Facilities, que o Guma participou, né? E acho que na ocasião quem falou sobre isso foi o Luciano. Acho que sim. Né, que falou, porque não adianta você colocar, tem um monte de mulher, tudo bem, mas colocou ela no Copeira. café, na copeira, colocou ela na... Não tem voz, né? A imagem clássica é aquela, não adianta você convidar para o baile e não dançar com a pessoa. E quem cita muito isso também, que já chamou algumas vezes para conversar com a gente, é a Adriana Hansen, né, do CTE, né? Ela fala muito... Eu tive num podcast com ela. Ela é bem engajada nisso. Da Green Yellow. Então ela ela também cita isso num certo momento. Né? É que ela também, assim, né? Ela é muito bacana, ela é muito especialista, ela vive isso no dia a dia, né? Sim. A gente tá galgando ainda. É verdade. Mas ela é especial, assim. Mas realmente, eu acho assim que se eu pudesse passar para as pessoas da Trio, para quem tá agora no mercado, é olhar isso de forma genuína, acreditar que a gente vai mudar, que a gente tem o poder da especificação. Cada coisa que a gente especifica no nosso projeto vai impactar não só a pessoa que está lá, mas o meio ambiente. Toda a cadeia, né? Toda a cadeia, até a preocupação com os stakeholders, né? Pensar no meu marceneiro que está me fornecendo. Como que é essa relação, entendeu? Então, assim, é nisso que eu acredito. E que eu gostaria que as pessoas começassem a olhar. Eu sei que o nosso mercado é um mercado competitivo, ferrenho, né? Mas eu acho que a gente também pode se destacar por valores genuínos. Bom, Silvia, a gente está chegando ao fim do programa. Já. Foi rapidinho. Poxa, Eu falo mais do que nada, né? Não, mas foi é que muito fluiu. bom. Não, é que a conversa é tão boa. É uma pessoa encantadora, né? Você sabe disso, a gente tem uma afinidade, a gente sempre Comunica bem. houve essa sintonia, né? Eu tenho uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os profissionais, né? Principalmente para quem é de arquitetura, né? O que é ser arquiteta para você? Um psicólogo, né? Esse é o maior chavão que tem do arquiteto, é ser um psicólogo. Mas eu acho que na área que eu estou inserida, é ser quase um engenheiro de produção, sabe? Você tem que desvendar o que seu cliente quer, conseguir materiais e ferramentas e uma organização de layout que vai propiciar a ele um conforto, um bem-estar e conseguir aplicar, né? Então, o arquiteto tradicional, eu diria que é um psicólogo. O do corporativo vai um pouco além, a gente trabalha com preço fechado, com metas, com prazos. Então, eu acho que está muito mais focado E eu me encaixo muito na função de engenheira. A minha sócia é a psicóloga. Eu sou engenheira. Eu amo esse quebra-cabeça, eu amo o desafio, eu amo fazer uma obra com prazo assim, e buscar recursos, e pegar um material inovador, e descobrir alguma coisa, é isso que eu quero. Muito bacana. Silvia, obrigado pela participação. Obrigado pela Guma, participação. obrigado. Onaga, obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram. E em breve a gente volta com outro programa. Até logo. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.